Queridos amigos de Xinguara, com vocês mais um programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. Canal 9 SBT tem a grata satisfação e queremos agradecer pela participação de todos vocês todos os dias aqui nessa programação que começa às 12h45. E nós queremos mandar um forte abraço a todos os nossos telespectadores, inclusive todas as donas de casa, pai de família, que todos os dias estão conectados no nosso programa. Hoje nós temos uma entrevista exclusiva, uma entrevista que ainda não tivemos na nossa programação, que nós vamos falar de saúde e qualidade de vida, principalmente com um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que são os nossos olhos. E para isso, para essa entrevista, está conosco Dr. Marcelo Batista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço, Marcelo. Quero agradecer também ao SBT pela honra de estar num programa que a gente possa passar alguma informação sobre o aparelho visual, sobre a visão para a população de Xinguara, num programa de grande repercussão municipal como o seu. Olha aí, pessoal, eu tenho certeza disso, doutor Marcelo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós temos aqui um monte de perguntas, tanto dos nossos telespectadores, como também nossa. E a primeira é o seguinte: como é hoje a formação acadêmica do oftalmologista? Porque tem muitas pessoas que pensam, doutor Marcelo, que o oftalmologista não é um médico, e com certeza médico como qualquer outra especialidade. Você pode falar alguma coisa mais a respeito? Bem, a oftalmologia é uma especialidade médica. Somente o oftalmologista é o profissional preparado academicamente para realizar exames e procedimentos oculares. Bem, a formação básica são os 6 anos de faculdade de medicina. Então a pessoa se forma como médico. E daí a gente faz aquilo que a gente chama de especialização. Cada profissional procura a especialidade que mais lhe agrada, na qual ele gosta de trabalhar. A formação da oftalmologia básica é 6 anos de medicina, mais 3 anos de oftalmologia. O médico ainda pode fazer uma subespecialidade, por exemplo, retina, na qual ele fica mais 2 anos estudando. Então a formação básica de um médico oftalmologista são 9 anos, podendo até se estender a 11 anos, caso ele deseje uma especialidade, uma subespecialidade mais pormenorizada. Olha aí, pessoal, informações realmente muito relevantes. Então você já tem o conhecimento de que realmente o oftalmologista é um médico realmente referência para o cuidado com a nossa visão. E nós temos aqui outra pergunta, doutor Marcelo. Qual a importância hoje dos exames oculares de rotina? Marcelo, o exame ocular é aquele exame que não visa somente o que a gente chama popularmente de exame de vista, para a prescrição de óculos. O exame ocular, ele avalia a função do olho, a visão, avalia também o órgão, se a pessoa tem a presença de patologias, de doenças como catarata, de glaucoma, avalia o fundo do olho, inclusive, pelo fundo de olho, nós podemos diagnosticar várias doenças. A mais importante é o diabetes. É muito comum a gente fazer um exame num paciente e descobrir nele um diabetes na qual nem ele sabia. Olha que coisa interessante, doutor Marcelo. Então quer dizer que dentro de uma procura com a sua especialidade oftalmológica, ele então tem condição de descobrir até uma diabetes por conta de ter ido buscar um exame ocular, é isso? Exatamente. Existe uma situação que afeta os pacientes diabéticos não controlados, chamada retinopatia diabética. Ela é um sinal de gravidade do diabetes, ou seja, aqueles pacientes que estão evoluindo mal com o seu diabetes orgânico, ou seja, ele não está controlando a glicemia, ele vai desenvolver essa situação, chamada retinopatia diabética. Também podemos incluir também algumas doenças neurológicas, porque a avaliação do nervo óptico pode sugerir alguma doença que esteja aumentando a pressão intracraniana. A gente pode descobrir até sugestão de um aneurisma cerebral, de um tumor cerebral, ou seja, a pessoa procura um médico oftalmologista por um exame de rotina e nele a gente pode diagnosticar outras doenças. Olha aí, pessoal, muito obrigado aí por essas informações. Doutor Marcelo, médico especialista na área oftalmológica. Queridos, nós temos mais uma pergunta aqui
Doutor Marcelo, quais as partes mais importantes de uma consulta oftalmológica básica, por exemplo? Marcelo, isso é muito importante. As pessoas têm que tirar da cabeça que o exame ocular é somente exame de vista, exame de óculos. Isso não é verdade. O exame ocular, ele consiste na teste da acuidade visual, que é quando a gente vai testar a visão que a pessoa está tendo, a refração, que é a prescrição de óculos, a avaliação do segmento anterior do olho, ou seja, a região principal aqui frontal, na qual você vai vai avaliar a córnea, ver se a pessoa tem catarata, ver se a pessoa tem pterígio, que é aquela situação, popularmente falando, a pessoa está com carne crescida no olho, está com catarata. Não, são situações diferentes, catarata e pterígio. Temos a avaliação da pressão ocular, que é a avaliação do glaucoma. Quando a pessoa tem glaucoma, ela tem a pressão ocular alta. Então quer dizer que aquela questão da pessoa procurar hoje um especialista nessa área, um oftalmológico, então não tem essa só, eu vou procurar o oftalmológico, a oftalmologia, o médico só para ver, porque agora eu estou com a idade avançada, eu preciso de usar óculos. Não, tem muitas consequências que podem estar atingindo outras doenças, independente dessa questão de estar enxergando mal ou não, não é isso? Com certeza. Por exemplo, você pode fazer uma consulta, ser prescrito um excelente óculos, você está enxergando muito bem com ele, porém, se a pressão ocular, a pressão dentro do teu olho, estiver alta, situação essa chamada glaucoma, você pode evoluir para uma perda de visão irreversível. Ou seja, além de avaliar se você necessita ou não de um uso de óculos para correção da sua visão, para auxílio de melhora de visão, tem que ter a avaliação do fundo do olho, da pressão ocular e do segmento anterior do olho. Exame de vista não é uma parte do exame ocular. O exame ocular engloba todos os segmentos do olho. Olha aí, pessoal, realmente informações do Dr. Marcelo de muita relevância. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão aí anotando tudo, porque realmente vale a pena você receber informação de tamanha grandeza como essas de hoje. E nós agora, queridos, vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Dr. Marcelo Batista, oftalmologista. Não saia daí. Daqui a pouquinho estamos de volta. Querido telespectador, estamos de volta com o segundo bloco de entrevista com o especialista médico oftalmologista, Dr. Marcelo Batista. E, doutor, nós temos aqui uma pergunta, por sinal dos nossos telespectadores, o seguinte: quais as doenças mais comuns causadoras de cegueira? Olha, muito importante isso aí. Muito importante. Bem, as duas doenças mais comuns que causam cegueira são catarata e glaucoma, mas veja bem, há uma diferença. A catarata é a maior causa de cegueira reversível, ou seja, após a cirurgia há a melhora da visão. E o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, ou seja, aquilo que o glaucoma tira, infelizmente o tratamento não consegue retornar. Dentro dessa pergunta, doutor Marcelo, como podemos evitar? Bem, é imprescindível a avaliação ocular anual. A catarata, ela é, em grande parte dos pacientes, devido à idade. Então, falamos para o paciente, olha, depois dos 40 anos, há uma maior necessidade de exames anuais. O glaucoma, idem. O glaucoma começa a atingir a maioria dos pacientes após os 40 anos. Então, a incidência dessas doenças é maior dos 40 anos. Nós temos que tentar encontrar esse diagnóstico o mais breve possível, principalmente no caso do glaucoma, tendo em vista que é uma doença irreversível. Usar também algumas coisas que a gente sempre fala para os pacientes, que são muito importantes para a saúde ocular. Número 1, uso de óculos para proteção solar. A catarata é fortemente influenciada pela exposição aos raios ultravioletas. Então, a pessoa nunca usou um óculos solar, ela provavelmente, após os 60 anos, vai desenvolver a catarata. O glaucoma já é uma doença mais ligada
ao fator familiar e menos aos fatores externos. Então, no caso do glaucoma, é imprescindível o exame anual. Doutor Marcelo, quando você coloca aqui, nosso telespectador realmente estão atentos, que estão sempre conosco aqui, é interessante aqui a pergunta, é o seguinte, por exemplo, quando se falou muito na idade que você colocou aí, a partir dos 40, depois você falou em 60, mas qual é a idade que as pessoas regularmente têm de procurar a clínica oftalmológica? Bem, o primeiro exame seria interessante fazer entre 5 a 7 anos, que é a idade da alfabetização. Nos países desenvolvidos, é fundamental os pais levarem um atestado feito pelo oftalmologista atestando que a criança apresenta boa visão, porque grande parte dos problemas de escolaridade, ou seja, dificuldade de aprendizagem, podem ser explicadas pela baixa visão. Às vezes a criança precisa usar óculos, não está enxergando e com isso ela não aprende. Bem, então tendo em vista isso, o primeiro exame por volta de 5 a 7 anos. A idade acima de 40 é muito importante para a gente. São onde começa também a aparecer doenças que podem causar cegueira, o glaucoma, a catarata. Então, o primeiro exame é a partir dos 5 anos. E depois dos 40, mais rotineiro ainda. Olha aí, pessoal, muito importante, nossos telespectadores que estão aqui conosco. Então, vocês agora já detêm essa informação. Não tem aquela, você que pensava, eu só vou procurar o especialista, o médico oftalmológico a partir dos 30, dos 40 anos. Então vejam bem as informações aqui com muita precisão com o Dr. Marcelo Batista, especialista na área e que atende toda a Xinguara e também o sul do Pará. Quero deixar bem claro que a partir dos 5 anos, você pai, você mãe, já tem de levar o seu filho a um especialista oftalmológico para realmente ter uma dimensão exata de como está a visão do seu filho, que é o bem mais precioso de todos nós que somos pais. E vamos aqui para mais uma pergunta. Doutor Marcelo, o problema ocular hoje, ele tem a questão de ser hereditário, ou seja, de família? Você pode falar mais a respeito disso? Algumas doenças sim, Marcelo. O glaucoma, que é a doença que a gente mais... Toda hora eu friso aqui o glaucoma, você já percebeu? É uma doença muito grave, que a gente tem que ter uma prevenção muito grande. Ela tem um componente familiar, sim. A gente costuma ver várias pessoas da mesma família com problema de glaucoma. Outros problemas relacionados a óculos, como miopia, astigmatismo, também podem ter caráter familiar. Ceratocone, que é uma doença que atinge jovens com alteração da córnea, que inclusive é uma das maiores causas de transplante de córnea em jovens. Catarata. Então, a história pregressa da sua família, de doenças que a sua família apresenta, doenças oculares, é muito importante na anamnese, que é quando o médico questiona o paciente sobre os seus sintomas e sobre a história da sua doença. Olha, doutor Marcelo, realmente informações aí muito importantes, principalmente para as pessoas que estão sempre conectadas aqui no programa Voz do Povo. Eu quero aproveitar esse espaço e mandar um forte abraço para todas as pessoas do Jardim América, do setor Itamaraty, que sempre estão conectados aqui no programa Voz do Povo. E quero mandar um forte abraço especial para todos os nossos patrocinadores, que têm feito uma parceria que deu certo com o SBT, Canal 9, a TV de Xinguara e também da nossa região. Doutor Marcelo, outra pergunta é o seguinte: quais os procedimentos cirúrgicos que estão sendo feitos em Xinguara, que já estão sendo feitos em Xinguara pela sua clínica, e quais os que não são feitos aqui? Bem, nós tratamos aqui de doenças do segmento anterior, como por exemplo, catarata, pterígio, cirurgias de glaucoma, algumas cirurgias de estrabismo. Então, doenças do segmento anterior já são feitas na nossa região. Agora, doenças da retina, como por exemplo, descolamento de retina, infelizmente, ele requer uma subespecialidade. Nesses casos, nós encaminhamos os pacientes para cidades de maior porte, onde tem esses especialistas. Mas, lembrando, grande parte dos problemas nós conseguimos solucionar já aqui e também podemos indicar para o paciente o profissional adequado. Se ele vai na nossa clínica, ele tem um descolamento de retina, nós podemos indicar, olha, você vai ao médico em tal cidade,
vai ligar para esse telefone, ou seja, dá orientação para o paciente para ele não ficar perdido. Olha aí, pessoal, informações, doutor Marcelo, mais uma vez, com muita precisão, as suas respostas. Queridos, nós vamos para mais um intervalo comercial. Não saia daqui a pouquinho estamos de volta com a nossa entrevista aqui, esse bate-papo gostoso com o doutor Marcelo Batista, oftalmologista especializado para atender o povo de Xinguara e de toda a região. Queridos amigos de Xinguara, estamos de volta com o último bloco da nossa entrevista. Já estou ficando com saudade, porque é matéria de muita relevância, principalmente para você, pai de família, dona de casa, nosso querido telespectador. Eu quero aqui mandar um forte abraço a todos vocês, pela sua audiência e sempre estar conosco no programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. E estamos aqui com o doutor Marcelo Batista, médico especializado na área oftalmológica. Doutor Marcelo, nós temos uma pergunta aqui, o seguinte: é comum as pessoas utilizarem, por exemplo, remédios caseiros? O meu vizinho usou isso, eu também vou usar, e mesmo da automedicação. Isso é prejudicial aos nossos olhos? Bem, Marcelo, essa pergunta é fundamental. É comum as pessoas utilizarem nos olhos, veja bem, nos olhos, extrato de plantas, mel de jataí, leite de peito. Essas substâncias, além de poderem causar uma irritação ocular, causar um outro problema ocular, ela pode mascarar a sua doença, e com isso o paciente fica levando, deixando para lá, achando que aquilo vai melhorar, que aquilo vai causar uma melhora para ele, e deixa de procurar o profissional. Ou seja, a doença dele continua evoluindo. Quando ele não prejudica com essa medicação caseira, ele está postergando algo mais importante, que é o diagnóstico correto. E pior que isso ainda é a automedicação. O paciente, igual você falou mesmo, ele, o meu vizinho utilizou tal colírio, eu vou utilizar também. Ou chega em alguma farmácia na qual não tem um profissional responsável, porque eu acredito que as farmácias possuem, o farmacêutico é um profissional responsável, ele vai orientar para a pessoa: olha, você tem que procurar um especialista, um médico oftalmologista, não utilize colírios sem prescrição médica. Aquele colírio que foi útil para o tratamento de uma determinada patologia do seu vizinho, do seu parente, ele pode ser prejudicial para a sua patologia. Veja bem, um colírio que, por exemplo, utiliza a substância corticoide, dexametasona, prednisolona, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, em algumas doenças na qual existe um componente inflamatório do olho, ela é benéfica. Porém, o uso indiscriminado, sem a indicação correta, do mesmo medicamento, pode causar aumento da pressão ocular. Então, veja bem, um colírio que numa situação causou um benefício, em outra ele pode causar um prejuízo. Olha, a pergunta, talvez o bate-papo, o ponto alto da nossa entrevista, eu acho que acredito muito que seja esse, porque o nosso telespectador tem de entender o que o doutor Marcelo colocou aqui é muito importante. Por exemplo, de repente esse medicamento que ele comentou aqui, ele é benéfico para essa pessoa, mas de repente ele tem uma alergia a dexametasona ou alguma substância dentro desse medicamento que pode causar várias consequências, né, doutor Marcelo? Você citou a dexametasona utilizada a longo prazo e sem a devida indicação, ela causa glaucoma e causa catarata. Às vezes a pessoa está com uma lesão, machucou o olho, está com uma úlcera de córnea. Se ele usar um medicamento com dexametasona há muito tempo, pode causar uma erosão, ou seja, perfuração espontânea do olho. Ou seja, a pessoa não vai prejudicar somente a visão, mas pode levar à perda ocular, à perda do olho. Olha aí, pessoal, informações realmente muito importantes. Então, o telespectador
pessoas que sempre nos acompanham, não façam uso de nenhum colírio, de remédio caseiro, não façam isso. Procure Dr. Marcelos, procure a clínica, que você vai ter realmente as informações necessárias para a sua qualidade de vista e também da sua saúde. Dr. Marcelos, eu queria fazer uma pergunta final aqui nessa parte, que eu acredito ser muito relevante. O que fazer em caso, por exemplo, de acidente ou de trauma ocular, uma vez que mesmo na zona urbana, mas também na zona rural? Qual o procedimento uma vez acontecendo isso? Olha, muito importante também essa pergunta. Veja bem, é importante o paciente, primeira coisa, vamos dizer que caiu uma substância química no olho. Primeira coisa que ele deve fazer, lavar o olho abundantemente com água. Só esse procedimento já ajuda e muito o paciente. Em caso de acidentes perfurativos, ou seja, houve uma perfuração do seu olho com um corpo estranho, caiu um corpo estranho no teu olho, não tem de tirar. Muitas vezes essa tentativa de retirada causa um dano maior ao olho. Procure o médico imediatamente, não fique na dúvida. A sua visão é um dos bens mais importantes da sua vida. Sem ele, nós somos totalmente dependentes da ajuda dos outros. Só uma pessoa que não tem a visão, que é cega, vai lhe dizer o quão é difícil viver sem ela, sem a visão. Então, faça sempre assim. Teve um acidente ocular, teve um problema ocular, lave com água abundantemente, não utilize medicações sem orientação médica, procure um especialista. Muitas vezes, Marcelo, só a procura de um atendimento médico, que mesmo não seja oftalmologista, por exemplo, ele ir na UPA, que lá tem bons médicos. Eu já tive a oportunidade de receber pacientes que foram atendidos lá, os pacientes foram bem atendidos, foram bem orientados, e o médico orienta, procure o oftalmologista, ele manda uma cartinha para mim, isso ajuda demais. Se você não tem a possibilidade naquele momento de procurar o oftalmologista, vá a um local de atendimento médico, por exemplo, a UPA. Olha aí, pessoal, informações realmente muito importantes. Doutor Marcelos, a nossa entrevista chega ao fim. Nós queremos agradecer primeiro a Deus e agradecer você por ter nos atendido o nosso convite, deixando lá os seus compromissos para levar essas informações ao povo de Xinguara e de toda a região. E eu quero aproveitar aqui, você que precisa de cuidados especializados nessa área, procure o Centro de Olhos, que fica na rua Cecílios Meireles, número 570, no coração de Xinguara. E nós queremos deixar aqui as considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutor Marcelos. Marcelo, quase meu xará, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer não só em meu nome, como também da classe oftalmológica, dos médicos oftalmologistas, que nós devemos sempre utilizar os meios de comunicação para levar esclarecimento às pessoas. O seu programa é de suma importância, porque tenta esclarecer de uma forma popular, com uma palavra que o povo entenda, situações que vão gerar para ele um benefício. Esse programa seu, as pessoas podem pensar que não, mas com certeza vai mudar a vida de alguém. Alguém vai escutar esse programa, seja nessa área minha, seja em outra área, e com uma coisa que escutou aqui, talvez pode salvar a visão ou salvar até a vida dele. Com certeza. Queridos, nós ficamos por aqui. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com o programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense.